Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus para as nossas considerações nesta noite. Convido você que o faça abrindo no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, nós faremos a leitura a partir do versículo 21. Hoje eu quero falar sobre a necessidade do perdão. Mateus capítulo 18, a partir do verso de número 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Pai querido, nós louvamos o teu nome sempre agradecidos por aquilo que o Senhor é, o Deus gracioso, misericordioso, e que com grande amor veio até nós na pessoa de Cristo Jesus para nos resgatar do pecado. E nos dá, ó Deus, a graça de podermos adorá-lo na beleza da tua santidade. E, ó Deus, como é bom estarmos diante da tua palavra. Como, ó Deus, é-nos agradável estar junto com os nossos irmãos, entoando louvores ao teu nome, buscando a tua presença em oração. E assim também, ó Deus, a importância de ouvirmos a tua santa palavra. Por isso, nesta hora, pedimos, ó Deus, que nos abençoe, que abra, Senhor, o nosso coração, abra a nossa mente, que nada, Senhor, nos impeça de ouvirmos a tua voz nesta hora. Fala, Senhor, a cada coração, a cada vida. Ó Deus, usa o pregador com graça, com poder e com misericórdia. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Irmãos queridos, eu não tenho dúvida de que o perdão é a essência do cristianismo.
perdão é a essência do cristianismo. Nosso Senhor Jesus Cristo, estando ali naquela cruz, uma das suas primeiras palavras àqueles que ali estavam foi justamente de perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Meus amados irmãos, o cristianismo só existe porque Deus resolveu nos perdoar. O cristianismo, ele é uma presença marcante neste mundo, justamente porque Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, resolveu nos perdoar. Por isso que nós entendemos que Deus é a fonte do perdão. A cruz de Cristo é o seu preço. E o Espírito Santo é quem aplica em nossa vida esta mensagem. Meus amados irmãos, o perdão para o cristão não é uma opção. O perdão para o cristão é um dever. O grande comentarista Philip Yancey, ele diz que ser cristão é perdoar o imperdoável nos outros, pois Cristo perdoou o imperdoável em nós. O nosso pecado era de um montante que jamais conseguiríamos pagar. Mas Deus veio até nós e cancelou o escrito de dívida. Por isso somos perdoados. Com certeza, meus amados irmãos, é muito fácil falar sobre o perdão. É muito fácil pregar sobre o perdão. É muito fácil ensinar sobre o perdão. O C.S. Lewis, todos dizem que perdoar é uma ideia agradável, até terem algo para perdoar. É muito fácil nós falarmos sobre este tema, sobre o perdão, mas a grande questão é quando temos que perdoar. Perdoar, meus irmãos, é uma decisão que se baseia no amor, e por isso nós podemos afirmar com toda certeza: quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. O amor cristão, ele se expressa de 3 maneiras. A Bíblia, nos seus ensinos, nos mostra que o amor cristão, ele se baseia no ouvir o outro, no se dar ao outro e no perdoar o próximo. Por isso, meus amados, o texto de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o perdão. E eu quero aprender também nesta noite sobre o perdão. Por que devemos perdoar? Por que devemos perdoar? E para isso nós vamos então analisar esse texto. Esse texto que é conhecido como o credor incompassivo. A primeira coisa, meus amados irmãos, e eu não sei se na sua Bíblia há uma divisão aí entre os versos 21 e 22 e depois, porque esses 2 primeiros versículos, o verso 21 e 22, eles vão nos trazer aqui um tópico a respeito de quantas vezes devemos perdoar. Quantas vezes devemos perdoar? Pedro se aproxima de Jesus e ele lhe pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Veja que interessante, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo traz uma resposta. E Pedro, ele compreende essa questão. Pedro sabe muito bem que Jesus veio para nos perdoar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pedro sabe muito bem que
essa questão do perdão é algo muito importante. E é por isso então que ele busca o Senhor, e a pergunta que ele faz: quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes, se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar? E observe que aqui a ideia por trás dessa pergunta de Pedro está relacionado a ofensas, a pecado entre os irmãos. Mas qual é a quantidade? Quantas vezes o irmão vai pecar contra mim e eu tenho que perdoá-lo? Meus irmãos, a pergunta de Pedro, quando ele mesmo responde dizendo até 7 vezes, aqui nós temos um pouco do rabinismo presente nessa expressão, nessa palavra do apóstolo Pedro. E por quê? Porque havia no meio do povo judeu um espírito de perdão registrado não nas escrituras, mas no Talmud, naquilo que eles ali, e até mesmo na tradição, usavam para a religião. E uma das coisas que ali era dito é: você pode perdoar uma pessoa até 3 vezes. 3 vezes. A partir disso, a pessoa já não merece mais perdão. Ou seja, o rabinismo da época ensinava isso, a necessidade do perdão, porém, até 3 vezes. Passou de 3 vezes, a pessoa já não merece mais perdão. Meus irmãos, esse era o código dos fariseus. Isso era aquilo que os fariseus, e nós sabemos que os fariseus eram uma das seitas mais importantes do judaísmo. E os fariseus, eles tinham uma grande influência no ensino para os judeus da época. Eles eram tidos como os mais religiosos, aqueles que mais se aproximavam de Deus, aqueles que mais conheciam de Deus. Então a palavra de um rabino, a palavra de um fariseu tinha um valor muito grande. E eles então diziam: 3 vezes. Você tem que perdoar por 3 vezes. Meus amados, não havia mais oportunidade se passasse de 3 vezes. E Pedro, com aquele espírito rabínico ainda, mas querendo já entender que o cristianismo ia além disso, ele mesmo se coloca até 7 vezes. Ou seja, ele coloca muito mais do dobro. Ou seja, se o código dos fariseus, baseado no Talmud, está dizendo até 3, então nós podemos até 7 vezes. Mas Jesus responde a Pedro dizendo: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Mas, meus irmãos, isso dá 490 vezes. Agora, será que é isso que Jesus estava querendo dizer ali, ensinar ali? Olha, começa a contar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Será que é isso que Jesus estava querendo falar? Conte, e se chegar a 491, pronto, passou, já não pode perdoar mais. Não é isso. Não é isso que Jesus, ele não está estabelecendo ali uma quantidade de vezes. Mas o que Jesus está querendo deixar claro para Pedro e para todos os cristãos é: o perdão não tem limites. Não há limite para perdoar. Não há limite para perdoar. Nós devemos sempre ter a disposição para perdoar.
Nós precisamos ter sempre um coração voltado ao perdão. Porque, como eu disse no início, a essência do cristianismo é o perdão. Não há cristianismo sem perdão. Não há amor sem perdão. O pastor Martin Lloyd Jones, ele diz que se realmente, em um dos seus escritos ele assim se expressa, se realmente conhecemos Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros, nem podemos negar o perdão. Negar o perdão é negar Cristo. Negar o perdão é negar que conhecemos a Jesus. Veja, meus amados, o quanto isto é importante. Mas agora, Jesus, tendo dito isto, nesses 2 primeiros versículos, sobre a questão da perdoar sempre, não ter limites para perdoar, ele passa agora a nos ensinar por que devemos perdoar. Por que devemos perdoar? Jesus, então, a partir do verso de número 23, ele conta uma parábola, dando-nos assim razões para perdoarmos aos outros. E nós temos aqui agora uma divisão nessa parábola, aonde a primeira parte fala do perdão que recebemos de Deus. Notem que no verso 23 ele diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Notem, meus amados, que Jesus vai começar esta parábola e com a seguinte expressão: o reino dos céus. O que ele quer passar aqui é justamente aquilo que nós vivemos. Nós vivemos o reino dos céus. É claro que não na sua plenitude, mas nós já conhecemos o Rei, nós já sabemos quem é Jesus, nós já entendemos muitas coisas referente ao reino dos céus, e quantas coisas nós já temos vivenciado a respeito deste reino. O perdão dos nossos pecados, a alegria da salvação, o privilégio de entrarmos na presença do Senhor com ações de graça e com louvor, o entendimento de que Ele ouve as nossas orações, o entendimento de que Ele aceita o nosso clamor. Tudo isso faz parte, meus amados irmãos, do reino dos céus. E é claro que nós ainda aguardamos a plenitude deste reino, e um dia esse rei virá. Este rei virá para nos buscar. Este rei virá para estabelecer para sempre o seu reino neste mundo. Este mundo que está sendo governado por homens ímpios, por governadores que não conhecem a Deus, por pessoas que estabelecem as coisas mais absurdas, por vezes até mesmo contrário a Deus, uma afronta a Deus, que querem nos tirar a palavra do Senhor. Mas tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. A Bíblia diz que um dia uma pedra virá e cairá, e aquela estátua que representa a humanidade com todos os seus impérios cairá por terra, e o governo do rei se estabelecerá para sempre. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Meus amados irmãos, Deus nos perdoou,
E este reino é então estabelecido também em cima do perdão, e por isso Jesus diz: por isso o reino dos céus é semelhante. E aqui então ele passa a nos mostrar o perdão que recebemos de Deus. O rei aqui é Deus, o servo, o devedor somos nós. Por que devemos perdoar? Primeira razão, porque Deus nos perdoa. Essa é a primeira e a mais digna de todas aquilo que Jesus quer nos ensinar. Precisamos perdoar. E por quê? Porque Deus nos perdoa. Deus nos perdoou de forma ilimitada. O apóstolo Paulo, quando escreve uma das suas epístolas, a epístola aos Colossenses, ele assim diz: assim como o Senhor nos perdoou, assim perdoai vós. Veja só, ele faz uma ligação entre aquilo que Deus fez por nós, assim devemos fazer ao próximo. Não importa o pecado que o outro cometeu contra nós, não importa o que o outro fez contra nós. Ele não estabelece aqui uma regra em relação, olha, isso você pode perdoar, isso você não pode perdoar. Não, Paulo, reconhecendo essa essência do cristianismo que é o perdão, ele simplesmente diz: o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Perdoe. Meus amados irmãos, o perdão de Deus é a nossa referência, é o nosso modelo. Fomos perdoados pela graça, fomos perdoados pela misericórdia de Deus. E meus amados, há um conceito que distingue graça e misericórdia. Quando nós falamos em graça, você deve muito bem saber que nós estamos falando a respeito daquilo que recebemos e que não merecemos. Graça significa isso. Você recebe de Deus o que você não merece. Por isso que nós entendemos que tudo que recebemos de Deus é graça. É graça. Porque nós não merecemos nada. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos viver para sempre longe de Deus. Esse era o nosso caminho. Por isso, meus amados irmãos, o Senhor veio até nós em graça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: vocês estavam mortos, vocês estavam perdidos, mortos nos seus pecados, nos seus delitos, mas Ele vos deu vida, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Vocês não mereciam isto, mas Ele se compadeceu, e com graça Ele veio até nós. Graça, meus amados irmãos, é receber de Deus o que nós não merecemos. Mas não somente isso, o perdão também nos remete à misericórdia de Deus. E se a graça é receber o que não é merecido, misericórdia é não receber o que merecíamos. O que nós merecíamos era condenação. O que nós merecíamos era estar para sempre afastado de Deus, mas Ele teve misericórdia de nós. A palavra misericórdia, uma palavra grega, que vem de dois vocábulos que significam colocar o coração na miséria. Deus colocou o seu coração na nossa miséria. E por isso, meus amados irmãos, nós não recebemos o que merecemos. Se a graça é quando nós recebemos de Deus o que não merecemos, misericórdia é ao contrário, é não receber o que é merecido. Louvado seja Deus por isso. Meus amados irmãos, a dívida que Deus nos perdoou
é infinitamente maior do que qualquer dívida que alguém tem conosco. Alguém fez algo contra você? Alguém lhe machucou? Alguém deixou uma marca no seu coração que você tem lutado contra isso? Isso não é nada em relação àquilo que Deus fez por você. Isso não é nada em relação ao perdão infinito de Deus para conosco. A dívida que tínhamos com Deus, podemos colocar aqui dentro desta parábola, era de 10.000 talentos. Você sabe o que significa 10.000 talentos? Queridos, um talento é o equivalente a 15 anos de trabalho. Um talento. 10.000 talentos. A ideia aqui é que é algo impagável. É algo que não tinha nem como calcular. Como que uma pessoa vai pagar isso? Como que uma pessoa vai pagar isso? E quando nós olhamos para o texto é tão interessante que aquele homem, ele clama pedindo: "Sê paciente comigo e eu tudo te pagarei". Ele está falando algo que ele não conseguiria fazer. E a ideia é: você para com Deus, o seu pecado é impagável. Ah, mas e as minhas justiças? Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Ah, mas eu faço bem, mas eu dou esmolas. Ah, mas eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu faço tudo de bom. Será que isso não tem valor? Não, não tem. Não, não tem. A ponto de a palavra de Deus dizer: as vossas justiças são para com Deus trapo de imundícia. Nós, seres humanos, por vezes queremos nos fiar nas nossas justiças. Queremos estabelecer um relacionamento com Deus baseado na nossa justiça. Eu sou um trabalhador, eu sou uma boa pessoa, eu faço coisas boas, eu não faço coisas ruins. Coisas ruins faz aqueles outros que matam, que assassinam, que prejudicam. Eu não. Mas meu querido, tudo o que você possa fazer de justiça, e quando nós falamos da palavra justiça, a palavra justiça, ela significa aquilo que é justo. Tudo que você possa fazer que seja bom, que seja importante, nada disso vai fazer você alcançar o favor de Deus. Não se fie nisto. A palavra de Deus, ela nos remete justamente a este ensino: não se apegue a isto. Se nós pudéssemos alcançar o favor de Deus através da nossa justiça, através dos nossos merecimentos, tenha certeza de uma coisa: Jesus Cristo não precisaria vir. Se houvesse alguma maneira de que um de nós pudesse ser salvo pelas nossas obras, pelas nossas justiças, para que Jesus? Não haveria necessidade de Jesus vir. Mas ele veio justamente porque a nossa dívida é uma dívida impagável. Meus irmãos, aquele valor deste homem era um valor equivalente aí, como eu disse, no sentido de um talento a 15 anos de trabalho. Era um valor incrível. Para que você tenha ideia, o orçamento daquelas regiões da Idumeia, da Judeia e de Samaria somava 600 talentos. Três grandes regiões equivalia a 600 talentos. Aquele homem devia 10.000 talentos, ou seja, aquilo não era uma dívida que poderia ser pago.
Mas, queridos, o interessante é que este homem que aqui é dito que ele foi perdoado nessa dívida de 10.000 talentos, ele sai. E quando ele sai, ele encontra um que lhe devia, veja só, o texto vai dizer que lhe devia 100 denários. E o que significa 100 denários? A dívida deste conservo era o equivalente